Hoje estarei aqui falando com vocês sobre um texto bíblico muito interessante, que confesso que quando estudei o texto e li sobre o texto e vi o contexto, fiquei abismado de quanto Deus pode fazer na vida de alguém. E se Deus já fez algo na vida de alguém, isso quer dizer que Ele pode fazer também nas nossas vidas nos dias de hoje. Você crê? Amém, porque Ele pode, Ele tem poder para fazer muito mais daquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente acha que precisa. Ele pode fazer muito mais pelas nossas vidas. Então hoje nós iremos falar sobre temos que ter paz para crescer. E quando a gente pensa em paz, a gente fica um pouco reflexivo. Que paz? O que é ter paz? Quando você pensa em paz, o que é para você, meu querido, ter paz? A primeira coisa que me vem na cabeça é que eu não estou em guerra. Quando um país está em paz, teoricamente, ele não está em guerra. Então a paz ela pode ser a ausência de guerra, a ausência de conflito. Só que às vezes a gente fica pensando nisso e às vezes não é bem assim, não é? Eu fico pensando, por exemplo, na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Eles estão em paz? Eles não estão em paz. Não está tendo nenhum conflito entre eles. Desde 1953, eles assinaram lá o armistício e não tem nenhum ataque entre ambos. Porém, eles não estão em paz. Eles ainda estão em guerra declarada e não tem conflito nenhum. Então, será que paz é isso mesmo? A paz é a ausência de guerra? A paz é a ausência de conflito? É uma questão para a gente pensar. E todos nós queremos ter paz na vida, não é? Às vezes a gente está no nosso trabalho, aquele dia corrido, aquela correria, ou então em casa com os nossos filhos, a nossa família, e às vezes você fala, nossa, eu queria ter um dia de paz. Que mãe que nunca falou isso? Ah, nossa, eu queria ter um dia de paz. Duvido que tem uma mãe que nunca falou isso. Duvido, Kelly. Porque, olha, às vezes as crianças sugam o nosso ar, não é verdade? Quando não são as crianças, é o marido também que suga o ar da mulher. Não é? Eu sei disso, a gente pega pesado às vezes. O marido suga o ar, ou então é algum problema, você ia lá lavar a louça, o negócio quebrou, acabou o detergente, tem alguma coisa que tira a nossa paz. Então, às vezes a gente vai lá e fala, nossa, eu só queria ter um dia de paz, eu queria ter um pouquinho de paz. E eu fico pensando assim, quando a gente pensa e a gente pede que a gente quer ter paz, eu fico pensando, eu acho que Deus vai nos dar oportunidade para viver essa paz. Tem aqueles que vão lá e falam assim, ah, Deus, me dê paciência para lidar com essa situação. Então, isso quer dizer que Deus vai te dar uma oportunidade para você exercer essa paciência. Então, eu acho que a gente tem que começar a tomar um pouquinho mais de cuidado daquilo que a gente pede ao Senhor. A gente está pedindo paz, a gente quer ter paz, amém, a gente realmente quer ter paz. Mas Deus vai nos dar oportunidades para viver essa paz, para exercer essa paz. Meu pai me fala uma vez, quando eu estava passando com umas dificuldades, a gente sempre passa com dificuldades, né? E a gente procura falar com as pessoas que nos amam. E eu estou conversando com meu pai uma vez, ele falou o seguinte, filho, Deus, ele falou, quando a tribulação é grande, a bênção é maior ainda. Quando você está passando por uma dificuldade pesada, pode ficar tranquilo que uma hora a bênção vai chegar. Depois de uma tempestade, vem a bonança. Então é assim, muitas vezes a gente está passando por conflitos, a gente está passando por dificuldades na nossa vida, e Deus está nos dando oportunidade para exercer essa paz. E aí vamos para o texto dessa noite, que é de Atos 9:31. Vou ler aqui na NAA. Ele diz assim, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então o texto ele já começa dizendo que a igreja tinha paz. E eu fico pensando, mas por que essa igreja tinha paz? O que eles fizeram ou o que eles viveram que fez com que eles tivessem paz? Porque a gente quer ter paz. E se a gente quer ter paz, a gente quer pegar uma experiência de alguém que já teve para que a gente consiga colocar em prática na nossa vida.
E eu fiquei pensando nisso, o que essa igreja fez para que ela conseguisse viver essa paz, para que ela conseguisse ter paz. E aí eu fui e peguei a minha Bíblia e voltei algumas páginas da minha Bíblia e comecei a analisar o contexto. Qual que era o contexto dessa igreja para que ela pudesse ter essa paz? E quando eu fui ver esse contexto, eu comecei a pegar lá desde o capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Atos. Atos que foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu para Teófilo esse texto, provavelmente lá evangelizando Teófilo, falando sobre o ministério de Jesus. Ele escreveu o livro de Atos, escreveu o livro de Lucas, depois escreveu o livro de Atos. E aí ele disse que lá no capítulo 7, que a igreja estava passando por uma grande perseguição. E nós tivemos lá o relato da história de Estevão. E Estevão, que era um cara que falava do evangelho para todo mundo, falava de Jesus para todo mundo. E chegou num determinado momento que os judeus lá, fariseus, pegaram Estevão e mataram Estevão. A morte de Estevão é relatada no capítulo 7. Tem lá todo um relato dessa história, a oração que Estevão fez, a pregação que Estevão fez. E a morte de Estevão marca para nós, vamos dizer assim, o ápice aí da perseguição que a igreja de Jerusalém estava sofrendo. E a morte de Estevão marca também o início dos mártires da igreja. A nossa igreja, uma história milenar, ela já teve muitos mártires. Muitas pessoas já morreram pelo evangelho. E muitas pessoas continuam morrendo até os dias de hoje por falar de Cristo, por falar do evangelho de Cristo. E Estevão foi uma das primeiras pessoas que morreu por causa de Cristo, morreu por falar do evangelho de Cristo. Passando para o capítulo 8, a gente vê a perseguição da igreja se acirrando ainda mais. Saulo, que era um cara muito fariseu, que perseguia a igreja por onde ele andava, diz lá no versículo 1 do capítulo 8, que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo estava lá quando Estevão morreu. E ele consentia com essa morte. Isso quer dizer que ele concordava, que ele aprovava o apedrejamento que Estevão estava sofrendo. E que a partir daí, no versículo 1 continua dizendo, uma grande perseguição aconteceu contra a igreja. E em meio a essa perseguição que a igreja estava sofrendo, o que eles fizeram? Se dispersaram. Dispersar significa sair, buscar outro lugar, fugir, podemos dizer assim. O versículo 3 do capítulo 8 de Atos diz que Saulo, porém, queria destruir a igreja. A igreja estava se dispersando, a igreja estava saindo de Jerusalém, indo para outros caminhos, e Saulo estava querendo o quê? Destruir a igreja, estava perseguindo a igreja. Quanto mais a perseguição acontecia, mais a igreja se dispersava. Mas a igreja são as pessoas, não é verdade? A gente não está falando aqui de uma igreja que tem paredes, que tem janelas, que tem portas. A gente está falando de vidas. E aonde a igreja ia, o que ela levava consigo? O evangelho de Cristo Jesus. Então, quanto mais a perseguição acontecia, mais a igreja se dispersava. E aonde a igreja ia indo, saindo, se dispersando, ela ia levando também o evangelho da salvação para as outras pessoas. E aí a gente fica pensando, que a perseguição é uma coisa ruim. Ninguém quer passar por perseguição. Quem aqui quer ser perseguido no trabalho? Quem aqui quer ser perseguido por algum motivo qualquer? Ninguém gosta de perseguição. Mas no caso da igreja de Cristo, a perseguição, ela trouxe a dispersão dos irmãos. E essa dispersão dos irmãos fez com que o evangelho de Cristo fosse chegando a vários lugares que antes ainda não tinham chegado. Então a gente corrobora aí com o que está escrito no versículo 4 do capítulo 8, que diz que enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. É muito bom a gente saber que onde há um cristão, há o evangelho de Cristo sendo pregado. Muitas vezes a gente não prega com as nossas palavras, a gente não fala, Jesus está aqui para te trazer a salvação. Às vezes a gente fala por meio das nossas vidas mesmo.
Às vezes o nosso posicionamento no nosso trabalho, no lugar onde a gente vive, aonde a gente vai fazer uma viagem, muitas vezes a gente está ali com o nosso caráter de cristão, trazendo um bom exemplo e levando Cristo, transparecendo Cristo para outras pessoas. O fato é que aqui a igreja estava se dispersando, a gente está vendo isso no capítulo 8, no contexto do nosso versículo da noite, e que onde a igreja ia, ela levava o evangelho de Cristo. E aí tem aquela música que inclusive a gente cantou no domingo passado, né? Que a perseguição não parou a igreja. Isso é lindo de dizer. Porque por mais que a igreja possa sofrer perseguição, a perseguição não vai parar o evangelho de Cristo. Amém? Você crê nisso? A perseguição não pode parar o evangelho de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Tanto é que nós temos atualmente países que sofrem perseguição. Países onde o evangelho de Cristo, ele é proibido. Não pode falar de Jesus, não pode falar do evangelho, não pode ter culto cristão. Mas isso inibe os irmãos? Isso faz com que eles parem de falar de Jesus? Não. Eles continuam falando do evangelho de Cristo. E aí a gente vai para o capítulo 9, que conta a história da conversão de Saulo. E pensa numa conversão maluca, né? Milagrosa. Deus agiu com grande força, com grande poder e usando pessoas para que aquela pessoa que antes perseguia os cristãos, que antes concordava em matar Estevão, que antes queria destruir a igreja, olha o que aconteceu com ele. Aceitou o evangelho de Jesus Cristo. Isso quer dizer também para nós, irmãos, que não tem gente perdida não. Sabe aquela pessoa que às vezes você vê, que anda com você, seu amigo de infância, e que você às vezes imagina assim, ó, aquele ali não tem jeito. Aquele ali não tem o que eu fale que aquela pessoa consiga aceitar a Jesus Cristo. E aí a gente comete um grande erro, porque não é a gente que fala. Não é a gente que faz alguém se converter. É o Espírito Santo de Deus que age naquela vida e que faz o milagre. Amém? Isso quer dizer, meu querido, que você é mero instrumento de Jesus para a salvação de alguém. Você, pela sua capacidade, eu, pela minha capacidade humana, pelas minhas habilidades, eu não tenho condições de salvar ninguém. Quem salva é a cruz de Cristo, é aceitar o evangelho de Jesus Cristo. É aceitar Cristo no coração e viver segundo aquilo que Ele nos manda viver. É isso que traz a salvação. Então a gente sempre tem que ser simplesmente o quê? Instrumentos dEle, para levar a salvação para essas pessoas. Porque o milagre quem faz é Jesus. É Ele que tem poder, é Ele que tem capacidade de salvar a vida. Que salvou a minha vida, que salvou a sua vida e que pode salvar a vida dessa pessoa que você está pensando aí, que está na sua cachola, que você pensa assim, realmente aquela pessoa ali pode ser salva pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo. E Saulo foi salvo. Saulo aceitou Jesus Cristo. E logo depois da conversão de Saulo, ele se tornou um missionário. Olha que coisa. Ele se converte e logo depois que ele se converte, ele já começa a falar do Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 9, versículo 20 diz, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Qual tem sido a nossa atitude quando, ou você, não sei se você se lembra, quando você se converteu, qual foi a sua atitude? Eu lembro que quando eu me converti, eu queria comer a Bíblia. Eu tinha uma biblinha pequena, aquelas de zíperzinho tal, aquelas bem antigas que nem se vende mais. E aí eu queria ler a Bíblia. Essa foi a minha ação. E eu queria mudar a minha forma de viver. E eu sabia que o Espírito Santo estava fazendo isso na minha vida. E a gente precisa ter esse ímpeto, né? A salvação está em nós. Jesus Cristo está no nosso coração. E é nosso dever fazer como Paulo, fazer como Saulo aqui. Falar do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamar Jesus Cristo às nações, assim como ele fez. Saulo, que antes era um perseguidor da igreja, agora passou a ser perseguido. Porque os judeus que viram, que talvez andavam junto com Paulo, talvez estivessem lá ao lado de Paulo, de Saulo, quando eles estavam lá apedrejando Estevão, olharam para ele, poxa, mas a gente acabou de matar o cara lá em Damasco, o que aconteceu lá em Jerusalém, o que aconteceu? Por que será que agora você aceitou esse Evangelho de Jesus?
Então, alguns, inclusive, até dentro da igreja, olhavam Saulo com desconfiança. Será mesmo que essa pessoa aceitou Jesus no coração? Será mesmo que essa pessoa, ela é crente agora? A igreja fez isso. Alguns membros da igreja olharam para aquilo e ficaram com desconfiança. Então, levaram Saulo para Jerusalém, e lá em Jerusalém, Saulo teve com os apóstolos, e andou junto com os apóstolos, e ali ele foi discipulado, e ali ele aprendeu mais sobre Jesus. Lembrando que Saulo, ele não esteve com Jesus no seu ministério, nos seus 3 anos e meio de ministério, Saulo não esteve com Jesus. Então os apóstolos estiveram com Saulo em Jerusalém, e lá eles ensinaram acerca de Cristo, acerca daquilo que eles tinham vivido com Jesus. Mas lá em Jerusalém, Saulo também sofreu perseguição. Os judeus queriam matar Saulo de todo jeito. E em Atos 9:30 diz: quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Tarso, que era a cidade natal de Saulo. Saulo havia nascido em Tarso. E os irmãos, vendo que lá em Jerusalém ele estava em perigo, o que fizeram? Saulo, vamos fazer o seguinte, vamos continuar o seu discipulado lá em Tarso, e depois a gente vê o que acontece. Então tinha um cara lá dos irmãos, chamado Barnabé, que eu acredito que vocês conheçam. Barnabé foi lá, pegou na mão de Saulo, e Saulo, vamos lá, eu vou te levar lá para a sua cidade, lá para Tarso, e lá você vai viver em segurança, e vai aprender mais sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E aí a gente chega no nosso versículo da noite. Eu li aqui para vocês Atos 9:30, e a gente chega agora no versículo 31. Então no 30 diz que Saulo estava sofrendo perseguição em Jerusalém. E no 31 diz o quê? Que a igreja tinha paz. E aí a gente fica confuso, meus queridos. Fica ou não fica? Como que pode, num versículo anterior, diz que Saulo está mudando de lugar porque a igreja está passando por perseguição, porque ele pessoalmente está passando por perseguição, e no versículo seguinte, a igreja tinha paz. É muito confuso. Mas a gente vai entender um pouquinho e conversar sobre essa paz. Que paz é essa que esse versículo está dizendo? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor do porquê que essa igreja tinha paz. Então o versículo, olha, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Se você já teve alguma aula com o nosso pastor Manu, quando ele fala lá de Jerusalém, ele vai lá e coloca o mapa, você sabe que Jerusalém ficava lá uma região um pouco mais ao sul, e a Samaria ficava ao norte da Judéia. E toda aquela região era a região da Judéia. Judéia que era uma província romana, e era controlada pelos romanos. Mas agora, falando que a igreja tinha paz. A igreja estava em paz. E eu fico pensando que a paz, ela pode ser uma paz interna e ela pode ser uma paz externa. Imagina que eu estou aqui e não estou sofrendo nenhum tipo de perigo, acho, pelo menos por enquanto. Estou aqui tranquilo, então eu estou em paz. O ambiente onde eu estou, o lugar onde eu estou em paz. Eu estou em segurança, eu estou tranquilo. Tranquilo mais ou menos, externamente. Agora, quando a gente fala de uma paz interna, isso quer dizer que alguma coisa dentro de nós nos traz essa paz. Não são fatores externos que nos trazem a paz, mas são fatores internos. E quando eu leio esse versículo, eu imagino que a paz que a gente está falando aqui, não é essa paz externa, é uma paz interna. Algo tinha no coração da igreja, algo tinha dentro daqueles irmãos que promoviam essa paz, que promoviam essa tranquilidade para os irmãos. Então, quando eu pergunto que paz é essa, a gente pensa então nessa paz interna. E do grego essa palavra paz é eirene.
E quando a gente pega o dicionário bíblico, a gente percebe que essa palavra significa um estado de tranquilidade, harmonia, proteção, segurança e prosperidade. Então a paz, ela tem a ver com a nossa tranquilidade, ela tem a ver com a harmonia, ela tem a ver com o conforto, com segurança, com proteção, que muitas vezes não são os fatores externos que nos dão. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante quase 3 anos na região da cidade de Tiradentes. Para quem conhece aqui a Zona Leste, sabe que a cidade de Tiradentes é um lugar considerado perigoso, né? Ali é a região de Guaianá, a cidade de Tiradentes. E eu confesso para vocês que depois que eu estive lá por um tempo, eu tinha paz naquele lugar. Os primeiros dias que eu fui, lógico, era um lugar que eu não tinha familiaridade, não era tão próximo da minha casa, então a gente fica, né, de olho aberto, né, olhando, e todo lugar que a gente vai, a gente faz assim. Mas aos pouquinhos eu fui conseguindo ter paz naquele lugar, fiquei tranquilo naquele lugar. E não era nada externo que me trazia aquela paz, porque a cidade de Tiradentes era a mesma. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, era o mesmo lugar, a escola que eu trabalhava era a mesma, o bairro que eu estava era o mesmo, as crianças que eu atendia eram as mesmas, os pais eram os mesmos. Então o fator externo não tinha mudado, mas algo em mim me trazia paz, me trazia segurança, me trazia tranquilidade de estar naquele lugar. Talvez você tenha outros exemplos para falar sobre isso. Tem lugares que a gente frequenta que num primeiro momento a gente não fica em paz, e depois a gente vai lá, algo em nós nos move e que nos traz essa paz. Então, até aproveitando esse exemplo que eu dei, paz não é ausência de problemas, meus queridos. A gente vai continuar vivendo em tribulação a tribulação. Tanto é que diz na palavra de Deus que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo tem a ver com a paz, tem a ver com a tranquilidade, tem a ver com esse conforto que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. A gente pode estar no meio de uma guerra e viver em paz, e estar em paz, porque a paz que nós estamos falando aqui é uma paz diferente, que os fatores externos elas não podem nos oferecer, não pode transpor a nós essa paz. E aí, pegando a história da igreja, da Judéia, Jerusalém e Samaria, como disse o texto, diz que a igreja tinha paz. E a minha pergunta é, por que a igreja tinha paz? E o porquê da igreja ter paz tem a ver com a continuidade do texto. E o porquê o texto continua, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então, quando eu penso que a igreja tinha paz, ela vivia essa paz, eu penso que o texto nos traz 3 porquês que a igreja tinha paz. Por que essa igreja tinha paz? E eu imagino, pela leitura do texto, que nós temos 3 motivos que traziam essa paz. O primeiro é que eles edificavam-se. Está dizendo no texto que é edificando-se. Edificando-se no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Então o texto traz para nós 3 porquês, 3 motivos pelos quais aquela igreja tinha paz. E se aquela igreja tinha paz, com esses 3 motivos, com esses 3 porquês, isso quer dizer que hoje em dia a nossa igreja também pode ter paz aplicando esses 3 porquês, aplicando esses 3 motivos. Então agora vamos falar mais pausadamente de cada um desses porquês que a igreja tinha paz. O primeiro deles, porque eles edificavam-se. Na versão que nós lemos diz que é edificando-se. Essa palavra do grego vem oikodomeu. Oikos, essa palavra vem da ideia de casa, de lar. E o texto traduziu como edificando-se. E edificando-se dá a ideia de edifício, dá a ideia de construção.
Lucas aqui, ele está fazendo uma metáfora de quando a gente faz uma construção, quando a gente constrói um edifício, quando a gente constrói uma casa. E quando nós construímos uma casa, a gente suporta uns aos outros. Não é assim? Vamos pensar só no exemplo da casa. A gente faz a estrutura, não é isso? Tem lá as sapatas e tudo mais, a gente coloca as colunas, a gente sobe as paredes e assim vai. Eu não sei a ordem correta, tá bom, pedreiras? Me desculpa, eu sei que tem parede, tem coluna, tem sapata, né? Você coloca lá a laje, depois bate a laje. Eu já bati um monte de laje por aí, dos irmãos. Antigamente a gente ia bater laje, né? Hoje em dia, irmão, tá meio Nutella, né? O cara vai estar construindo a casa, o que ele faz? Ele contrata lá já a bitoneira, já coloca lá o concreto, tem um tipo de concreto hoje em dia, né? Concreto mais molhadinho, sei lá como fala. O negócio está meio diferente. Você bateu muita laje, Mário? Aí o irmão ia lá e pagava o churrasco, a feijoada, ô bênção. Eu lembro até hoje, vocês conhecem muito bem o nosso vice-presidente Ricardo Maria. Eu fui bater a laje lá do Ricardo Maria, lá em Ferraz, depois a gente comeu um churrascão. Deus é bom, não é? Então, pensando nessa palavra de edifício, de construção, quer dizer que essa igreja, ela se edificava uns aos outros. E para edificar uns aos outros, a gente precisa exercer os nossos dons. Fala alto, exercer os nossos dons. Meu querido, todos nós, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, você foi provido de pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. E o dom que você tem, provavelmente o colega que está junto com você, o irmão que está ao seu lado, provavelmente ele tem outro dom. Sabe por quê? Porque Deus dá os dons conforme Ele quer e para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para a prosperidade da igreja. Isso quer dizer que a gente precisa aplicar, exercer os nossos dons. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, você precisa fazer isso urgentíssimo. Recentemente o pastor falou novamente acerca dos dons, e ele leu lá as 3 listas de dons que nós temos na palavra de Deus. Você precisa urgentíssimo encontrar, descobrir, saber qual é o dom que Deus lhe deu, porque Ele te deu, meu querido. E você, depois de descobrir esse seu dom, você precisa aplicar esse dom, você precisa exercer esse dom, para que haja edificação da igreja. Exercer o nosso dom não é para nós mesmos, não é para que eu cresça, para que eu melhore, para que eu seja uma pessoa melhor, não. Quando a gente exerce nossos dons, quando nós exercemos os dons que Deus nos deu, nós promovemos o crescimento da igreja. E a gente vai falar sobre crescimento hoje. Então o crescimento, ele tem tudo a ver com o exercício dos dons. Isso quer dizer que você precisa se vincular a algum ministério desta igreja. Se você, por algum motivo, não está exercendo o seu dom, se você não está trabalhando, servindo em nenhum ministério dessa igreja, você precisa fazer isso urgentíssimo, meu querido. Porque a gente está esperando por você. E o Espírito Santo de Deus quer usar você para a edificação da igreja de Cristo. Faça isso, tenha coragem, aproveite aqui o aniversário da igreja, a Kelly já falou hoje para nós. O que você vai dar de presente para a igreja, para a Bibi Itaim neste ano? Eu te dou uma dica top, que não custa nem R$1. Exerça o seu dom. Use o seu dom para o crescimento da igreja. Use o seu dom para a edificação do corpo de Cristo. Faça isso, que você vai ter certeza, eu tenho certeza, que a sua vida, além de ser uma vida de paz, vai ser uma vida muito mais feliz. Pergunta para o povo do coro, se eles não gostam de cantar no coro. Pergunta para as pessoas que trabalham na igreja, se eles não gostam de trabalhar na igreja. Porque exercer o nosso dom, exercer os talentos que Deus tem nos dado e que a gente tem inclusive corroborado, corrido atrás e praticado, isso traz uma alegria muito grande, porque a gente vê que nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Continuando o texto, ele fala sobre o temor do Senhor. E o temor do Senhor vem da palavra phobos. E quando eu penso na palavra phobos, eu já penso em fobia. Tem gente que tem fobia de rato, né? Meu concunhado tem medo de rato. Até rato de brinquedo ele tem fobia. Tem gente que tem fobia de barata,
tem gente que tem fobia de trânsito, tem gente que tem aquela fobia quando você fica enclausurado num lugar, como que é o nome? Esqueci, você fica fechado. Claustrofobia. Então a gente tem uma série de fobias. E quando a gente pensa na palavra fobia, a gente pensa logo em medo. Então será que a gente tem que ter medo do Senhor? Mas não é o mesmo Senhor que fala que nós somos amigos, que Ele é nosso Pai, não é isso? A gente não precisa ter medo do Senhor. Mas a palavra phobos, ela também significa reverência. Ela também significa algo que é falar, dizer e concordar com os atributos do Senhor. O nosso Senhor, Ele é grande, o nosso Senhor, Ele é bondoso, o nosso Senhor é santo. E nós tememos o Senhor, nós prestamos reverência ao Senhor, nós adoramos o nome do Senhor por tudo o que Ele é. Deus tem muitos atributos. Alguns desses atributos Ele colocou para nós termos também. Mas quando você fala assim, o Ricardo é bom, ele pode ser bom, mas Deus é essência em bondade. Não há maldade em Deus. Isso é um atributo do nosso Deus. E quando nós reconhecemos esses atributos de Deus, nós estamos temendo o Senhor. Nós estamos prestando reverência ao nome do Senhor, por tudo que Ele é, e inclusive por tudo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Nós louvamos, cantamos louvores ao Senhor, nós oramos, não é verdade? Nós lemos a palavra do Senhor, e tudo isso que nós fazemos porque nós tememos o Senhor. Ele é o nosso Deus, nós somos servos dEle, e por sermos servos dEle, nós temos que prestar essa reverência ao nome dEle. Às vezes a gente teme e presta reverência por tantas outras coisas e por tantas outras pessoas que nem merecem esse temor, nem merecem essa nossa reverência. E ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é essência em bondade, grandioso, poderoso, generoso, a gente não presta reverência a Ele, a gente não teme o nome do Senhor. Então eu te desafio também nessa noite, a ter o temor do Senhor, prestar reverência ao nome do Senhor. Então a gente já viu que a igreja tinha paz, e ela tinha paz, por quê? Por que ela tinha paz? Porque ela se edificava, e porque ela temia o Senhor. E nós temos o terceiro motivo, e o terceiro motivo é porque ela tinha o consolo do Espírito Santo. E aí entra naquilo que eu estava falando para vocês, daquela paz que só pode vir de dentro de nós. É o Espírito Santo que nos dá o consolo, meus queridos. E a igreja tinha esse consolo. Nós lemos no versículo anterior, no versículo 30, que Saulo estava precisando sair do lugar onde ele estava e ir para outro lugar, porque a igreja estava passando por perseguição e porque as pessoas queriam matar Saulo. Mas mesmo assim, esta mesma igreja, ela tinha paz. E ela tinha paz por quê? Porque ela vivia o consolo do Espírito Santo. O consolo do Espírito Santo consolava aqueles corações. Dizia o seguinte, você está passando por perseguição, tem pessoas que estão querendo te matar, tem pessoas que estão atrapalhando a sua vida, estão te prejudicando. O Espírito Santo é capaz de dar esse consolo. Jesus Cristo, quando ia ascender ao céu, o que ele falou? Deixarei o meu Consolador, deixarei o Consolador, deixarei o Espírito Santo, para que Ele traga consolo à sua vida. E nós temos vivido tempos tão difíceis, não é verdade? São problemas de saúde, são problemas financeiros, problemas na família, tantas famílias que têm estado desestruturadas, têm sido destruídas de verdade. E a partir desses problemas, dessas tribulações e dificuldades que nós temos vivido, o único que é capaz de trazer consolo ao nosso coração é o Espírito Santo do Senhor. Você crê nesse consolo do Senhor Jesus? Você crê, meus irmãos? Amém, porque só Ele é capaz de trazer o consolo. A palavra consolo vem do grego paráclesis ou paraclesis, que significa pedido, apelo, incentivo, conforto. Você precisa pedir por esse consolo do Senhor, você precisa apelar por esse consolo do Senhor.
naquele problema, naquela dificuldade que você está vivendo, naquela tribulação que você tem passado, você precisa apelar ao nome do Senhor. Só Ele é capaz de trazer consolo à sua vida. Meu querido, não deposite consolo em ninguém. Ninguém tem capacidade de confortar o seu coração. Ninguém tem a capacidade de confortar você, de consolar você por aquele problema que você teve. O nome do meu segundo filho, vocês sabem que é Tito, né? E a gente colocou o nome do Tito, porque diz que lá em Coríntios que Paulo iria enviar Tito para ele trazer consolo, para ele trazer conforto à igreja. A consolação não estava em Tito, naquele versículo. A consolação estava no Espírito Santo de Deus que brotava em Tito. Percebe isso? Nós podemos ser instrumentos de consolo, nós podemos ser instrumentos de conforto no coração dos irmãos. Mas a gente tem que ter muito bem na nossa memória, na nossa cabeça, que não é a gente que traz esse conforto. É o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos usa. Nós somos meros instrumentos do Senhor para levar esse conforto aos corações que tanto precisam. Só Ele pode trazer o conforto. E aí, caminhando já para o nosso quase final, continuando no texto, diz que a igreja crescia em número. A igreja crescia em número por quê? Porque ela edificava-se, porque ela temia o Senhor e porque ela tinha o consolo do Espírito Santo. E ela tinha, lá no começo do versículo, ela tinha paz. A igreja vivia em paz e a consequência dessa paz que a igreja vivia era o crescimento. O tema do nosso culto de hoje é que temos que ter paz para crescer. Nós já vimos aqui que a paz que nós estamos falando tem 3 porquês. Nós aplicando esses 3 porquês, a gente vai conseguir ter essa paz. E por meio dessa paz, a igreja vai crescer, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se nós vivermos essa paz que só pode vir do Senhor Jesus Cristo, da edificação dos irmãos, do temor do Senhor, a nossa igreja vai crescer. O maior número, porque, Regis, vai crescer em quê? Em qualidade ou em quantidade? O texto é claro. O termo crescia, vem do grego aí, pletuno, que significa multiplicava, aumentava. Então a gente está falando aqui em quantidade. A gente não está falando só, a igreja crescia em qualidade, é melhor qualidade do que quantidade. Não, o texto ele é muito claro. Ele fala que a igreja crescia em número. Então a igreja crescia em quantidade. E a igreja crescia em quantidade porque a igreja vivia em paz. Deus era o provedor desse crescimento da igreja. Amém? Recapitulando aí tudo o que a gente falou, a perseguição, ela trouxe a dispersão da igreja. Às vezes a gente pensa que a perseguição e essa dispersão tem um bloqueio, ela atrapalha o crescimento. A nossa mente humana imagina que a perseguição e a dispersão da igreja, ela é ruim para o crescimento, ela atrapalha o crescimento. Só que aí, a partir do estudo que nós tivemos hoje, a gente percebeu que essa perseguição e essa dispersão fez com que a igreja se edificava, fez com que a igreja temia o Senhor, fez com que a igreja buscasse o consolo do Espírito Santo. Com esses 3 fatores, a igreja vivia em paz. E a paz trazia o crescimento. Que isso seja uma verdade na minha vida, que isso seja uma verdade na sua vida, meus irmãos. Que nós possamos usar os nossos dons, que nós possamos temer o nome do Senhor, e que nós possamos, sim, buscar o consolo do Espírito Santo. Porque somente por meio dessa paz é que nós vamos ter o crescimento que só pode vir do Senhor Jesus Cristo. Amém?